Então, voltando aqui para outra parte, né, da nossa correção aqui, só para a gente entender aí, então, a parte da hereditariedade e da epigenética, né? Tá, pesquisadores identificaram que existem pequenas moléculas compostas por nucleotídeos, as quais contêm, entre outras bases nitrogenadas, a uracila. Essas moléculas são capazes de se ligarem especificamente ao RNA mensageiro, inibindo-o ou degradando-a, sendo, portanto, responsável pelo silenciamento genético, bloqueando vias metabólicas celulares. A função dessa molécula é impedir se ela vai basicamente estar relacionada a parar as vias metabólicas, ela vai parar basicamente a síntese de proteínas, né? Como nós sabemos que o RNA mensageiro ele contém a mensagem para a produção dessas proteínas aí, né? Então ele vai afetar a etapa seguinte, que seria a síntese de proteínas, tá bom? A epigenética é um ramo relativamente novo da ciência. Assim, muitas pessoas, incluindo pesquisadores, reconhecem seu conceito mais fundamental. Pensando nisso, responda as questões a seguir, né? Então, o que é epigenética? Então, aqui nós temos de uma forma bem geral, bem corretinha, né, bem resumida. Então, epigenética é uma área da ciência que se dedica ao estudo das mudanças no funcionamento de um gene que não são causadas por alterações na sequência de nucleotídeos e que se perpetuam ao longo das gerações, né? Então, essa é a definição básica da chamada epigenética, certo? B. Procure uma doença humana cuja origem pode estar relacionada à epigenética e descreva suas principais características. Nós sempre falamos bastante, que é uma resposta pessoal, cada um fez a sua, né? Mas tem um exemplo do que nós falamos do câncer, né? Então, aqueles erros que nós colocamos nas divisões celulares vai fazer com que haja, então, um processo de descontrole, né? Divisões sem controles com a formação de um tumor. Aquilo que nós falamos. Um problema que vai fazendo com que, basicamente, a célula comece a se multiplicar e, do nada, assim, ela não vai ter uma parada, não existe uma parada. E aí ele começa a promover a formação de câncer, né, ou do tumor, em vários órgãos, muitas vezes, né? Então, essa é uma das características, né, do estudo que nós temos da epigenética aí, então. Tá bom? Quem fez de outra forma, fez outros tipos, está correto, mas o principal que nós temos é o câncer, né, que nós falamos aí bastante. Aqui nós temos um relacione. Então, se vocês lembrarem, isso nós vimos no ano passado, né? Então, genótipo é a característica interna dos genes, fenótipo é a característica externa que esse genótipo determina, então é a parte de fora. Alelos dominantes é aqueles que levam as características dominantes, né? O recessivo só se expressa se não tiver o dominante. Cromossomos homólogos, todos os nossos cromossomos são unidos em pares, por isso são chamados homólogos. E o locus gênico seria o local onde um determinado gene a gente consegue encontrar ele, né? Então vamos lá. Sabemos que a resposta é D, mas vamos ver o porquê, né? Então vamos lá. Expressa-se mesmo em heterozigose. Então, são os dominantes. Então, mesmo sendo azão, azinho, ele vai se expressar da mesma forma porque tem um gene que é dominante. Tem os mesmos genes em posições equivalentes. Isso são os cromossomos, os pares que nós já falamos, né? Então, nós temos 23 pares de cromossomos. E são cromossomos homólogos. Conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo. Morfo, forma, né? Fenótipo. Certo? Local ocupado pelo gene no cromossomo, nós já falamos, é o locus gênico, né? O local. Constituição genética do indivíduo, genética, genótipo. E por último, expressa apenas em homozigose, que são os recessivos, né? Que são aqueles o azinho, bezinho, por exemplo, só se expressam em homozigose. Certo? Vamos lá para a questão 4. A interação do DNA com as proteínas histonas, né? Essa interação é o que faz com que haja o processo de compactação e forme os cromossomos, né? E então ele explica aqui, é responsável pelo envelopamento e pela compactação do DNA nos núcleos das células eucariontes, funcionando também como uma forma de regular a expressão gênica. Dois tipos celulares, por exemplo, linfócitos e neurônios, oriundos de um mesmo organismo,
Não são iguais porque eles diferem no quê? Então, nesse caso, a gente vai observar o seguinte, ó, nas moléculas de RNA mensageiro produzidas. Por quê? Porque o RNA mensageiro, lembra lá, é como se fosse aquela cópia da receita. Se eu quero produzir um linfócito, eu vou produzir uma receita de um determinado bolo. Se eu quero produzir um neurônio, por exemplo, eu tenho que fazer outra receita. Então, nas moléculas de RNA mensageiro produzidas. Por exemplo, ribossomos é o que vai fazer o bolo, digamos assim. No cromossomo, onde estão as informações. Na proteína histona, é aquela só que enrola. Na sequência das moléculas de DNA, de uma forma geral, até seria. Mas, inicialmente, para a produção, no RNA mensageiro, onde está contida a mensagem, né, onde está a receita que nós falamos. Receita para produzir linfócito, receita para produzir neurônio. 5. Alguns conceitos são fundamentais no estudo da genética, pois constituem vocabulário técnico-científico, necessário à compreensão dos processos de transmissão das características hereditárias. Sabendo disso, determina a relação entre os conceitos indicados a seguir, formulando uma frase que una todos, né? Então aqui também uma resposta pessoal, né? Foi colocado aqui um conceitinho, né? Respondido já. Gene e genoma. Só para entender um pouquinho, gene é um pedaço, né? Vamos dizer assim, do DNA, né? Vamos dizer assim, um segmento. Genoma já é o conjunto de todas as informações, né, que nós temos, de todos os genes em total. Então a resposta ficou assim, ó. O genoma é o conjunto de todas as informações genéticas de um organismo, incluindo seu gene. Ponto. Quem colocou que gene é um pedaço, uma parte do DNA, o genoma é o conjunto de genes, está correto também. Genótipo. Genótipo é a característica do gene. Fenótipo é o que isso expressa no organismo. Tipo, tal base lá, tal gene, faz com que nós tenhamos olho azul, cabelo castanho. Então, o genótipo, é a parte do gene. Fenótipo é a parte externa. Então, resposta, ó, o fenótipo pode ser a expressão variada de determinado genótipo. Certo? Então, finalizando essa parte, no próximo link nós faremos, então, a correção do para conferir. Beleza? Então, até o próximo videozinho.